Algumas das maiores empresas brasileiras, como Petrobras, Itaú e Ambev, são grandes concorrentes em suas respectivas indústrias globais. Contudo, uma organização nacional parece não obter o devido reconhecimento que deveria partir de nós brasileiros: a Embraer. Esta prestigiada corporação de aviação é vista como uma gigante em todo o mundo. Neste vídeo vamos entender como a Embraer ascendeu para se tornar o pilar do setor aeronáutico do Brasil e que faz dela uma empresa referência no mundo. Conhecimento Mestre apresenta a empresa brasileira que domina o mundo. A Embraer é originária do Brasil, porém foi estabelecida com o objetivo de ganhar espaço globalmente e tem seguido essa diretriz no setor aeronáutico. Existem diversas multinacionais conhecidas globalmente e pelos brasileiros, como a América Boeing e a francesa Airbus, e a canadense Bombardier. Contudo, a Embraer se destaca como uma potência no mercado de aeronaves, frequentemente subestimada por nós, brasileiros, apesar de ser a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Esse é um feito monumental, pois o setor de aviação é notoriamente caro e imprevisível, onde lucros podem rapidamente se converter em perdas. Tudo precisa ser meticulosamente planejado para o longo prazo, já que nenhum fabricante deseja que os seus produtos apresentem falhas, especialmente quando esses produtos são aviões. Um exemplo disso é o caso do Boeing 737 MAX, que esteve envolvido em 2 acidentes em 2018 e 2019, devido a falhas de fabricação, resultando na morte de 346 pessoas e prejudicando significativamente a imagem da Boeing. Essa é uma prova da delicadeza do mercado de aviação, onde segurança, competência, qualidade e atenção são elementos cruciais na produção. A robustez da Embraer, uma empresa frequentemente esquecida, destaca-se nesse cenário volátil. A falta de lembrança nesse caso pode ser um sinal positivo, já que ninguém se esquece de uma empresa que causou prejuízos à vida humana. Então, qual é o verdadeiro tamanho da Embraer? A aviação brasileira é motivo de orgulho. Santos Dumont, um brasileiro, foi quem construiu a primeira aeronave mais pesada que o ar a decolar por meios próprios, o 14 bis em 1906. Will Byrne e Orville Wright realizaram um voo controlado de 260 metros em uma aeronave motorizada em 1903, mas como a decolagem foi auxiliada por uma catapulta, muitos não consideram esse primeiro voo real. Dumont marca o início da história da aviação brasileira, mas a consolidação do setor no país ocorreu em 1969, com a fundação da empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer. A Embraer, originalmente uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério da Aeronáutica, é uma empresa genuinamente brasileira, criada, gerida e composta por milhares de funcionários brasileiros. Com o passar do tempo, a Embraer estabeleceu parcerias e cooperações com outras companhias estrangeiras, contando também com investimentos internacionais. Hoje, a Embraer é uma empresa brasileira transnacional, sendo líder na fabricação de aeronaves com até 130 assentos, superior à Boeing e Airbus. O crescimento da Embraer foi gradual desde a década de 60, resistindo a diversas crises políticas e econômicas no Brasil. Atualmente, a empresa conta com mais de 18 mil funcionários, contribuindo significativamente para a economia brasileira com a geração de empregos, renda e desenvolvimento tecnológico do país. Ao longo de sua trajetória, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Uma de suas aeronaves de maior sucesso é o Phenom 300, um dos produtos principais da empresa. Esse é um avião de pequeno porte, alta performance e capaz de transportar entre 7 a 10 passageiros. O Phenom 300 é tão respeitado no setor que ocupa o primeiro lugar no ranking de jatos leves mais vendidos do mundo há 9 anos consecutivos, segundo a General Aviation Manufacturers Association. Com mais de 600 unidades entregues, o jato leve brasileiro é um marco na aviação executiva internacional. A Embraer atende a todos os segmentos de aeronaves: aviação executiva, comercial, aviões militares para defesa, grandes aeronaves de carga e de ataque ao solo. Em resumo, a Embraer é uma empresa completa e, embora seja pouco valorizada pelos brasileiros, é reconhecida em todo o mundo. Apesar das adversidades, a Embraer continua a fortalecer a herança de Santos Dumont,
consolidando a posição do Brasil como uma força influente no setor de aviação mundial. Como mencionei anteriormente, a Embraer também se dedica à produção de aviões militares, tanto para fins defensivos quanto ofensivos, incluindo ataques direto ao solo, combate aéreo, transporte de soldados e grandes cargas. Para uma empresa atuar nesse nicho, é necessário que ela tenha vivenciado o que é chamado de batismo de fogo, ou seja, a estreia em um conflito. Para a Embraer, esse momento ocorreu durante a Guerra das Malvinas entre a Argentina e o Reino Unido em 1982. Naquela época, a Marinha Argentina alugou 2 aviões de patrulha naval P-95 Bandeirante da Força Aérea Brasileira, FAB. Essas aeronaves foram utilizadas em missões de vigilância marítima e não se envolveram em combates diretos. Outros aviões militares fabricados pela Embraer participaram de conflitos isolados nas últimas décadas, tanto na América do Sul quanto na Ásia. Um exemplo notável foi o uso dos Super Tucanos pela Força Aérea da Colômbia em bombardeios contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC. Em um caso emblemático, a Colômbia utilizou esses aviões em um ataque que eliminou um dos principais membros da organização paramilitar extremista. As aeronaves brasileiras haviam sido compradas pelo governo colombiano 3 anos antes, em 2005, por cerca de 250 milhões de dólares. No continente asiático, mais precisamente no Afeganistão, as aeronaves brasileiras são frequentemente utilizadas por forças estrangeiras em ataques contra posições dos grupos extremistas Talibã e Al-Qaeda. Além disso, em parceria com fabricantes italianas, a Embraer desenvolveu o AMX, um caça-bombardeiro que foi utilizado pela Força Aérea Italiana em intervenções militares no Afeganistão, Líbano e Kosovo. O sucesso internacional da Embraer se deve à qualidade superior de suas aeronaves. A empresa contribuiu significativamente para o desenvolvimento do parque tecnológico brasileiro, o que é reconhecido mundialmente. Seus aviões utilizam comandos eletrônicos, um diferencial que agrega segurança e eficácia. Esse sistema, conhecido como Fly-by-Wire, significa que as superfícies de controle dos aviões são acionadas por atuadores elétricos. Em comparação, aeronaves mais antigas, como o Boeing 737 MAX, usam comandos mecânicos por cabos, o que torna o transporte mais propenso a falhas. A Embraer testa suas aeronaves na maior pista de pouso das Américas, localizada em Gavião Peixoto, no estado de São Paulo. A pista, com quase 5.000 metros de comprimento, está entre poucos lugares do mundo, capaz de receber pousos de emergência dos ônibus espaciais da NASA. A visão futurista da Embraer é evidente em seu mais recente empreendimento, a EVE Urban Air Mobility. A empresa é dedicada ao desenvolvimento de carros voadores ou veículos elétricos de pouso e decolagem vertical. Embora possa parecer coisa de filme de ficção científica, a entrega dos primeiros veículos está programada para 2026 para clientes nos Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. Em 2021, mesmo se recuperando da crise global de 2020, a Embraer registrou uma receita de 21 bilhões de reais e entregou mais de 141 jatos em um período desafiador para o setor de aviação comercial. Parece evidente que a empresa está com foco no futuro, projetando um período de crescimento sólido entre 2023 e 2026, especialmente após os recentes anos desafiadores devido às crises econômicas e ao fracasso da venda de sua divisão comercial para a Boeing. Na ocasião, a empresa norte-americana acusou a empresa de não cumprir os termos do acordo, enquanto a Embraer contra-argumentou que a Boeing estava usando alegações falsas para rescindir o negócio injustamente. Vale ressaltar que a imagem da Boeing foi seriamente prejudicada nos últimos anos devido aos acidentes com o 737 MAX. Apesar desse contratempo, a Embraer mantém planos ambiciosos de crescimento. A empresa pretende triplicar a rotatividade de estoque e está em caminho de alcançar essa meta, enquanto busca gerar fluxo de caixa robusto para financiar projetos com recursos próprios, mostrando-se mais uma vez uma empresa sólida e altamente sustentável. Embora muitas vezes esquecida, a Embraer é um motivo de orgulho para o Brasil. A empresa se destaca em um setor altamente competitivo e é um exemplo de que o Brasil é plenamente capaz de produzir excelentes produtos e criar empresas de grande porte. De fato, nós, brasileiros, somos capazes de fazer coisas grandiosas.